Uma garota linda e popular resolve dar chance pro nerdola da escola. Porém, quando descobre em quanta treta ele está envolvido, ela se arrepende instantaneamente. Rick se encara no espelho e lamenta o tanto de más decisões que ele tomou nos últimos dias. Ele fez uma aposta com um cara da Lituânia e isso fez o seu melhor amigo ser preso. O seu pai se tornou um fugitivo da polícia. Um corpo foi encontrado no porta-malas da sua mãe. A sua crush detesta ele e ele tá com uma doença nos Países Baixos. E como tudo que tá ruim pode piorar, assim que sair do quarto ele vê sua mãe inconsciente no sofá. Ela escreveu uma carta de despedida pro Butch, o cachorro da família, e escreveu do lado de fora da casa: "Quando eu estiver morta, alimentem o cachorro." Além do amor pelo cachorro, na carta ela escreveu que descobriu que seu filho Rick estava tendo um caso com a sua amiga, Pamela. Quando descobre isso, Rick fica preocupado que essa história do caso dele tenha vazado para mais gente. Mas para entender toda a história, voltamos 2 semanas atrás. Lucy, a mãe de Rick, é alcoólatra e está sempre reclamando de seu casamento com Joseph. A relação dela com o marido é muito difícil e ela sempre fica prometendo que vai se divorciar. Lucy mal dá atenção para os filhos, porque mal tem condições de cuidar de si mesma. Sendo assim, Rick e seus irmãos Kristen e Steven vivem de forma quase independente. Steven passa os dias malhando e Kristen trabalha numa balada, e o seu patrão é esse cara chamado Jimmy. Já o Rick é estudante e é apaixonado por Nina, uma jovem da sua escola, mas ele é tímido demais para se declarar. Rick passa um tempo na boate de Jimmy para ver as mulheres sem roupa e acaba fazendo alguns favores pro Jimmy. O favor do dia é ir atrás de uma das dançarinas que não apareceu no trabalho. Rick vai atrás dela, a encontra num quarto de hotel, mas ela pede para ele mentir pro Jimmy e falar que ela estava fazendo exames médicos. O Rick aceita porque ela é muito convincente. Depois desse encontro com a dançarina, Rick vai correndo para a casa do seu amigo Billy, contar o que aconteceu. Quando tá indo embora, Pamela, a mãe de Billy, chama Rick para conversar. Porém, fica claro que ela quer mais do que isso. Rick cede aos encantos da mãe do seu amigo, e depois de todo o bem bom, ele decide não contar para ninguém o que eles fizeram entre 4 paredes. Rick imagina o que as pessoas diriam se soubessem e resolve que a melhor opção é ficar de boca fechada mesmo. No dia seguinte, na escola, Rick está se sentindo corajoso e decide que é o momento de se declarar para Nina. Os seus amigos dão uma zoada e falam que ela nunca vai querer ele. E Carles, um estudante que veio da Lituânia, aposta $1000 que Rick não vai conseguir ficar com a Nina em 2 semanas. Rick aceita o trato. Mas quando se afastam, o Billy fala que o Carles é filho de um mafioso da Lituânia. Então é melhor cumprir a aposta. Como tá preocupado, Rick vai pro banheiro e lá ele é visitado por Santa Lola, a padroeira dos adolescentes, e ela aparece materializada como a sua mãe. Ela fala para Rick seguir o plano de conquistar a Nina. Rick sai do banheiro e vai pra classe. Durante a aula, o professor faz uma pergunta para Rick. Ele não sabe como responder e o próprio professor responde. Em seguida, o professor cai no chão e vira saudade. Como o professor partiu, os alunos são dispensados e Rick se prepara para se declarar para Nina. Ele chega nela, elogia que ela tirou boa nota e acaba convidando ela para ir pro velório do professor. O ex-namorado da Nina, o Kevin, aparece e ela acaba aceitando o convite de Rick só por pirraça. Na volta para casa, enquanto estão dentro do carro, Nina fala que ama um cantor e Rick fala que conhece ele e acaba mentindo que tem ingressos para o show do artista. A mentira escalona e Rick fala para Nina que vai levar ela para um show que ele nem tem ingressos. Como não tem os ingressos, Rick vai pedir ajuda para o Jimmy. Jimmy responde que pode conseguir os ingressos, contanto que Rick busque uma encomenda dele com um cara. A encomenda são alguns comprimidos ilegais, do tipo que deixam as pessoas felizes. Sem saber o que fazer, Rick aceita. Sendo assim, Rick vai pegar essas substâncias ilícitas pro Jimmy para conseguir ganhar os ingressos pro show. Ele consegue comprar e ainda tá tendo uma promoção. O Rick queria 20 comprimidos e foi isso que ele comprou. Mas era uma promoção de compre 20 e leve 25, e o Rick aproveitou e pegou os 5 comprimidos para ele. Mesmo interessado na Nina, Rick continua mantendo o caso com a Pamela para conseguir favores. E ele consegue o carro dela emprestado e mente que vai usar para dar um flagrante no seu pai.
que sempre trai a sua mãe. Na verdade, ele vai entregar as substâncias solicitadas por Jimmy e pegar os ingressos. Vão nesse rolê o Rick, o Billy e a Nina. No veículo, Nina fala que vai ser pastora quando crescer, e Rick fica transtornado porque não vai ter chances com ela. Rick até chuta o carro com raiva. Rick entrega as substâncias para Jimmy, mas ele não dá os ingressos. Sem saber o que fazer, Rick fica andando de um lado para o outro e começa a ouvir uma voz familiar no quarto ao lado. Rick e Billy vão para a porta e ficam ouvindo as vozes, e percebem que quem está ali dentro são os seus pais e mais uma mulher. Após entenderem que seus pais estão ali traindo as respectivas esposas, os dois decidem agir. Eles batem na porta fingindo que são da polícia. Quando a porta é aberta, Rick tira várias fotos para comprovar a traição. Os pais de Rick e Billy ficam desesperados com a possibilidade de serem expostos. Então, eles vão para uma cafeteria para conversar. Lá, eles fazem um trato com os filhos. Eles vão falar que acharam o carro de Pamela na avenida. Em troca, as fotos da festa deles não vão ser entregues às respectivas esposas. Trato feito. Cada um vai para o seu lado. De volta à escola, Rick se aproxima de Nina e descobre que ela gosta de ajudar as pessoas. Por isso quer ser pastora quando crescer. Em casa, a mãe de Billy dá a notícia que está indo para a reabilitação, ainda mais depois de contratar um detetive que comprovou que o marido trai ela mesmo. Ela vai para a reabilitação, mas Rick menciona que ela já tentou outras vezes e não deu certo, e ela responde que dá certo até o momento que precisa voltar para sua família. Ela caminha e Rick menciona que ela não deveria levar aquela garrafa na bolsa. E sua mãe responde que ir para reabilitação sóbria é como para uma partida de tênis sem a raquete. O carro de Lucy vai para o concerto, e o dono da concessionária oferece outro veículo no lugar. Como apenas Rick está em casa, ele fala que quer outro carro sim, e escolhe um top de linha. Como o carrão, Rick leva o seu amigo Billy e a sua crush Nina para dar um passeio. Eles ficam passeando o dia inteiro e tá tudo bem, mas à noite um policial pede para Rick estacionar. Rick obedece porque não fez nada de errado, mas quando o porta-malas do veículo é aberto, eles descobrem que tem um corpo ali. Rick é levado para a delegacia e interrogado, porque os policiais acreditam que ele faz parte desse grupo ilegal. Rick fala que não fez nada de errado até que sua advogada chega e fala que é melhor ele jogar a culpa para cima do seu pai. Dessa forma, ele vai ser liberado. Rick segue o conselho da advogada, acusa o pai e vai embora da delegacia. Quando vão embora, Rick e a advogada estão muito felizes, e a advogada fica mais feliz ainda depois que toma um dos comprimidos da felicidade. Ela insinua que quer ficar com ele. Rick fica tentando, mas acaba deixando a advogada em casa, e os dois não fazem nada porque ele só pensa na Nina. E eu só penso em trazer conteúdos cada vez mais legais aqui pro canal. Então, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa o like pro YouTube saber que você tá gostando. Rick vai direto para casa e, chegando lá, tem uma reunião de jovens, todas do clube de dança de Jimmy, incluindo a sua irmã. Ele então tem uma ideia de dar uma festa com todas as jovens e aproveitar esse momento para treinar seus dotes românticos. Além disso, Rick também quer aproveitar a situação para conseguir uma grana e pagar o trato que fez com Carles. Enquanto a festa é organizada, Pamela chega, e ela também tomou 2 dos comprimidos de Rick, achando que é analgésico. Pamela tá toda fogosa e leva o Rick para a cozinha. Lá, ela fica provocando ele, usando alguns utensílios da cozinha, e quem chega lá é o Bailey. Ao dar esse flagrante, Billy fica em choque, sem saber o que fazer, e Rick fala para ele levar a mãe para o quarto. Quando Bailey leva a mãe para o quarto, Rick liga para o Jimmy e pergunta o que fazer quando uma mulher toma 2 comprimidos sem querer. Jimmy fica interessado e fala que está indo para lá para ajudar. No meio da festa, a Nina chega e pergunta para o Rick o que está havendo ali. E os dois vão para o quarto conversar longe daquela balbúrdia. Kevin chega na festa, procurando por Nina e pergunta para o Billy onde ela tá. Billy fala que não sabe, mas oferece uma dança de graça para Kevin deixar ele em paz. E Kevin aceita. Nina fala que seus pais se tornaram muito religiosos depois que a sua irmã virou saudade, e Rick fala que sente muito. Ela fala que não se importa por seus pais serem distantes, porque no fundo, ela sabe que os pais são tão confusos quanto eles.
Isso faz Rick repensar a relação com os pais. Os dois continuam conversando sobre coisas cotidianas e se conhecendo melhor enquanto Jimmy vai para o quarto com a Pamela. Os dois ficam brincando de médico, mas logo a Pamela fala que não quer mais. Ela sai dali e vai para o quarto com Rick e Nina. Nina não entende quem é a Pamela e, do nada, um mafioso entra no quarto, o Sr. Malinauskas, que é o pai de Carles. Ele pergunta para o Rick porque ele abriu uma boate na sua região e se ele quer bater de frente com ele, o maior mafioso da cidade. Nina fica chocada quando percebe que Rick é um possível mafioso e que ele fica com a Pamela. Para escapar do Malinauskas, Rick inventa uma história de que seu pai fez 52 pessoas de Jersey virarem saudade e que agora eles estão no programa de proteção à testemunha. Nina fica desiludida ao pensar que Rick é um mafioso, e tudo piora quando ela descobre que ele fez uma aposta de $1.000 para ficar com ela. Nesse momento, a polícia chega no local para acabar com a festinha de Rick. No mesmo instante que a polícia chega, os repórteres também brotam na cena. Vão entrevistar Rick e perguntam se ele é mesmo filho de um perigoso mafioso. Uma das repórteres fala pro Rick que vai fazer valer a pena se ele der a entrevista para ela. Pamela escuta e parte para cima da repórter. Enquanto elas se atracam, as pessoas começam a discutir entre si, tentam fugir e um policial dispara para cima para conter a multidão. O disparo solta um fio de eletricidade que atinge um dos repórteres. Depois de todo esse caos, muita gente foi parar na prisão. Jimmy vai preso e ele pede pro Rick chamar a sua advogada. Rick avisa que vai contratar ela. Sua irmã vai presa também e pede pro Rick ajudar ela a sair dali. Senão ela vai perder uma bolsa para a faculdade. Ele fala que vai ajudar. Billy também foi preso e pede pro Rick usar o dinheiro que eles conseguiram na festa para libertar ele. Rick responde que não dá, porque ele usou a grana para soltar a sua irmã. Por fim, Nina fala pro Rick que está decepcionada porque achou que ele fosse diferente. Rick tenta se justificar e fala que outras pessoas levaram ele a fazer aquilo. Porém, Nina responde que ele precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. Irritada, ela manda ele embora. O pai de Rick é preso, porque todos acreditam que ele é um mafioso, e ele liga para o filho pedindo ajuda. Porém, Rick nem tenta ajudar e desliga a chamada. Sem perspectiva, Rick se joga na cama e descobre que está com uma coceirinha lá embaixo. Além de tudo, ele também pegou uma doença. Ele está arrasado e Lola aparece e fala que ele tem que parar de pensar com a cabeça de baixo. Rick decide seguir o conselho de sua padroeira. Ele vai para a igreja se confessar. O padre escuta os seus pecados e perdoa alguns deles, mas quando chega no pecado de que ele está pegando a mãe do amigo, o padre fala que Rick está excomungado porque ela passou doença para ele também. Depois de todo esse caos, voltamos para o momento em que a mãe de Rick tentou ir de arrasta para cima. Rick está em casa, esperando notícias da mãe, e Pamela vai ver ele. Ela pergunta se foi ele quem passou a doença para ela, mas Rick responde que foi ela quem passou para ele. Pamela fala que vai para a cadeia soltar o filho, e Rick fica em choque ao saber que ela nem foi atrás do Billy ainda. Rick fala que não quer mais ficar com ela, porque precisa assumir responsabilidades e consertar a sua vida e a sua família. Depois de encerrar seu caso com Pamela, Rick vai para o hospital e a enfermeira fala que sua mãe partiu. A enfermeira tranquiliza Rick e fala que sua mãe sabia que ele a amava, e Rick fica triste porque tem certeza que não. Enquanto está se lamentando, sua mãe fala com ele por trás da cortina. Ela tá viva. Os dois conversam e a mãe fala que sabia de todas as coisas que ele aprontou e que nada é irremediável. Os dois têm uma conversa sincera e Lucy fala para Rick ir atrás de Nina e falar como se sente. Rick começa a consertar os seus erros. Ele consegue uma carta com a sua advogada, o que garante a admissão de sua irmã na faculdade. Em seguida, ele fala para o irmão ser feliz e sair do armário, e sua mãe e irmã apoiam ele. Ele também fala para a mãe que ela nunca ficará sozinha e entrega o Butch para ela, falando que eles lembraram de alimentar o cachorro. Em seguida, Rick precisa pagar a sua aposta e, como não tem o dinheiro, Carles vai mandá-lo para o hospital. Porém, quando chega o momento de cobrar a dívida, Carles fala que não vai fazer nada, porque Rick irritou o seu pai, e Carles gostou disso, porque não gosta do pai. Os dois se entendem, e Rick fala pro Carles que seu pai nem é um mafioso perigoso. Em uma tarde, enquanto sai da escola, ele esbarra com a Nina.
Ela quase vai embora, mas ele pede para ela ficar e explica que tá consertando as coisas e tentando ser uma boa pessoa. Nina fala que fica feliz por isso e que sempre gostou dele, e finalmente os dois se beijam. Rick fica feliz porque aquilo acontece igual a OS seus sonhos. Bom, essa foi a minha análise do filme Behaving Badly, de 2014. Se gostou, comenta aqui parte 2 para eu trazer mais filmes como este. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!